Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre monitorização neurológica, oferta e consumo de oxigênio. Uma vez garantida a estabilidade hemodinâmica através de uma contratilidade miocárdica adequada, uma volemia estável, uma vasomotricidade eficaz, uma manutenção de parâmetros ventilatórios suficientes para manutenção de boa saturação venosa e arterial de oxigênio, a manutenção de valores de pressão parcial de CO2 também adequadas para vasomotricidade cerebral adequada. É importante que se mantenha a monitorização neurológica a nível tanto funcional quanto a nível de equilíbrio de oferta e demanda de oxigênio nos pacientes que têm risco de lesão cerebral, isquêmica ou não, e assim a necessidade dessa monitorização permite que, com a utilização de mecanismos que nos ofereçam tanto a base de oxigenação quanto o fluxo sanguíneo cerebral, regional ou não, nos fornecem informações que muitas vezes são de extrema importância na condução do caso, principalmente em cirurgias neurológicas e principalmente em cirurgias envolvendo a manipulação cirúrgica de encéfalo. Um dos recursos utilizados, que é de grande importância e oferece informação bastante significativa, é a mensuração da saturação de oxigênio na veia jugular. É um método que pressupõe que, estando o equilíbrio entre a oferta e demanda de oxigênio para o encéfalo num nível de equilíbrio estável, essa saturação vai se apresentar em valores normais, que são considerados entre 60% e 75%. Indivíduos que apresentam, então, esse equilíbrio, normalmente podem até apresentar, devido ao fato de ser uma monitorização global, eventuais processos isquêmicos regionais de pequena monta para alterarem os valores da saturação, mas muitas vezes, dependendo da região onde se encontra essa alteração isquêmica, ela pode passar desapercebida nesse método de monitorização que, como disse, é global. Mas a ideia é a monitorização de uma saturação de drenagem de um órgão que, se por acaso tem a sua oferta de oxigênio e nutrientes suficiente para atender a demanda metabólica, normalmente, se não houver nenhuma lesão regional, esses valores eles vão estar entre esses limites de 60% e 75%. Existe a possibilidade da oferta ser aumentada ou diminuída. Em geral, o aumento da oferta corre por conta de hipercarbia, que pode provocar vasodilatação cerebral ou chuntagem, seja essa chuntagem patológica ou cirúrgica, fazendo com que haja uma hiperemia regional ou não, que pode fazer com que haja uma maior oferta de oxigênio, então, e essa saturação seja aumentada. A saturação aumentada, ela se encontra em pacientes com a hiperemia, como foi dito, tanto por esses dois mecanismos de hipercarbia e chuntagem, as malformações, né, arteriovenosas que provocam essa chuntagem, mas também ela pode estar presente em pacientes com morte cerebral, com lesões isquêmicas extensas, com grandes áreas de infarto, que vão fazer com que aquelas áreas, não utilizando o oxigênio que é trazido no fluxo sanguíneo por ali, não seja então aproveitado e a saturação venosa no bulbo da veia jugular ele se encontre aumentado. Outras condições que fazem com que possa haver aumento dessa saturação são pacientes submetidos à hipotermia, que têm assim a diminuição da taxa metabólica cerebral, e pacientes com, eventualmente, sob a administração de drogas que atuam diminuindo a taxa metabólica cerebral,
como o tionembutal. De interesse, o propofol, apesar de diminuir a taxa metabólica cerebral, provoca uma vasodilatação, uma vasoconstrição por efeito direto e acaba por reduzir o valor da saturação venosa no bulbo jugular. Pacientes submetidos em vigência de hipertermia ou convulsões têm a taxa metabólica aumentada, isso faz aumentar o consumo de oxigênio e assim diminui, por extração aumentada de oxigênio daquele fluxo sanguíneo que por ali passa, diminui então a saturação venosa no seio, no bulbo jugular. É importante mencionar-se que o posicionamento do catéter para mensuração da saturação de oxigênio no bulbo jugular é feito de maneira retrógrada, com acompanhamento fluoroscópico que permite a observação da ponta do catéter no bulbo, ali a nível de C1, C2, para que não haja contaminação com o sangue proveniente da artéria da veia jugular externa e assim não haja contaminação de conteúdo venoso proveniente de regiões extracranianas. Em geral, o lado escolhido é o lado dominante do paciente, que é o lado que traz maior conteúdo de fluxo sanguíneo venoso, ou o lado mais comprometido para que haja a manutenção permanente de monitorização da saturação venosa ali. O catéter, então, é mantido com a ponta a nível de bulbo e pode ser utilizado o catéter com aspirações periódicas de amostra sanguínea para a mensuração da saturação ou a utilização de catéter de fibra ótica que pode manter a monitorização permanente com a observação da saturação em tempo real. Sempre evita-se a punção bilateral pelo risco aumentado de lesões pela punção venosa central, que são os riscos de complicações conhecidos como hematoma, infecção, trombose e até mesmo a elevação da pressão intracraniana. Os limites do método são o fato de ser um método de monitorização global de equilíbrio entre oferta e demanda, muitas vezes deixando de perceber as alterações isquêmicas regionais que, por muitas vezes serem de menor proporção, não alterarem suficientemente a saturação venosa de oxigênio a nível de jugular. E também, mesmo quando apresenta alterações no valor da saturação, a causa dessa alteração muitas vezes tem que ser investigada por outros métodos, já que a saturação venosa mista não aponta a causa, aponta apenas um efeito, é mais um marcador do que um diagnóstico de causa da isquemia cerebral. E os pacientes que eventualmente apresentarem redução dessa saturação abaixo de 60, então, muitas vezes por aumento da demanda ou pela isquemia por trombose, entre outras situações, podem apresentar gradativamente a queda, levando a riscos de isquemia e lesão. Lembrando que o propofol, então, ele diminui a taxa metabólica, mas pela vasoconstrição pode reduzir a saturação venosa a nível jugular, enquanto o sevoflurano, que também diminui a taxa metabólica, tanto devido a esse fato, quanto pelo fato de produzir a vasodilatação própria dos agentes inalatórios, vai fazer com que haja um aumento dessa saturação venosa a nível do bulbo jugular. Essa tabela nesse diapositivo elenca os principais fatores de alteração na saturação venosa jugular de oxigênio. As causas principais de diminuição da oferta de oxigênio ao cérebro, causando diminuição da saturação venosa, já que há aumento da extração de oxigênio no sangue que passa por ali, são a hipóxia, a diminuição da pressão de perfusão cerebral, e essa é causada tanto por diminuição da pressão arterial média quanto por aumento da pressão intracraniana, já que a pressão de perfusão cerebral
é a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Portanto, então, esses fatores podem causar uma redução da oferta de oxigênio. Paciente com anemia, paciente com diminuição do débito cardíaco. E as causas que aumentam a extração de oxigênio por aumento da taxa metabólica, como aquelas causadas por hipertermia e por convulsão. Os motivos de aumento da saturação venosa jugular de oxigênio são tanto a diminuição da taxa metabólica cerebral através da hipotermia ou da sedação profunda ou anestesia, como aquelas alterações causadas por vasodilatação importante, seja por hipercarbia ou por malformação congênita que leva à formação de chuntagem e assim a hipercinesia do fluxo sanguíneo cerebral, que vai fazer com que haja menor tempo de extração de oxigênio e assim permanência de mais oxigênio na circulação cerebral, levando a aumento da saturação venosa de oxigênio no bulbo jugular. Também as causas de infarto cerebral, morte cerebral, fazendo com que haja regiões de grandes dimensões que não estão aproveitando aquele oxigênio oferecido e assim sobrando mais oxigênio na circulação, que também vai fazer com que haja aumento da saturação venosa de oxigênio. Como foi dito, a saturação venosa de oxigênio no bulbo jugular é um marcador de isquemia ou de hiperemia que eventualmente vai, quando alterado, vai necessitar de uma avaliação através de mecanismos diferentes, de processos diferentes, para que se identifique a causa daquela alteração especificamente, para que haja um tratamento direcionado. Um importante recurso na monitorização da oxigenação cerebral, utilizado recentemente, é o Near Infrared Spectrophotometry. É um aparelho que se destina à emissão de feixes luminosos que conseguem atravessar a pele, crânio e penetrar no tecido cerebral até 1 a 2 centímetros de profundidade. A absorção de diferentes comprimentos de onda permite estimar a saturação mista regional de oxigênio em até uma área de 1 centímetro quadrado. Portanto, é uma monitorização regional que tem contribuição importante do sangue venoso no seu resultado, já que 75% mais ou menos do sangue se encontra em território venoso. A hemoglobina reduzida absorve as ondas de comprimento de até 740 nanômetros, enquanto a hemoglobina oxigenada ela absorve as ondas de comprimentos de até entre 850 e 1000 nanômetros. Os resultados dessa monitorização dependem tanto da taxa metabólica cerebral, que vão fazer quando houver aumento da taxa metabólica cerebral, um maior consumo de oxigênio e assim a diminuição do resultado da saturação, como também da oferta de oxigênio a esse tecido. Um bom fluxo sanguíneo regional com um bom conteúdo arterial de oxigênio vai manter essa saturação mais estável. Se aquela região monitorizada apresenta algum grau de obstrução por embolia ou estenose, ou compressão por alguma patologia de massa, essa saturação pode se apresentar reduzida devido à diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Os valores normais de saturação são no adulto 71 mais ou menos 6%, na criança 71 mais ou menos 7%, neonato 76 mais ou menos 8%. É considerado aceitável valor entre 62% mais ou menos 6% no paciente em cirurgia cardíaca. O valor preditivo dessa monitorização faz relação com a predição de morbimortalidade no período de 30 dias, mostrando nos pacientes com redução dos valores da saturação aumento da incidência de distúrbio cognitivo pós-operatório, disfunção renal e aumento do tempo de internação. Não há consenso para um limiar específico para imputação de
maior gravidade ou de alguma conduta específica a ser tomada, mas aceita-se que uma queda de 20% é preditor de isquemia. E em pacientes em extremos de idade, pacientes principalmente os mais idosos, eles vão apresentar, devido ao aumento da sua sensibilidade, uma maior incidência de distúrbio cognitivo pós-operatório e até de acidente vascular encefálico. É difícil a avaliação de sequelas ou previsão de sequelas em pacientes submetidos à cirurgia de aorta e de cirurgia de carótida, sem uma monitorização mais adequada. Essa monitorização da oxigenação cerebral permite uma previsão da necessidade de chuntagem para a proteção do tecido cerebral em pacientes que, durante clampeamento ou de aorta proximal ou de carótida, apresentem queda importante dessa saturação. Portanto, o shunt preventivo é o resultado de uma indicação que surge a partir de uma queda importante nessa saturação. E se após o desclampeamento do vaso arterial houver uma elevação de até mais de 20%, é uma predição de síndrome de hiperperfusão, o que pode levar a quadros graves, tanto de hipertensão intracraniana e até hemorragia cerebral. Os pacientes, então, devem ter essa terapia, esse resultado de hiperperfusão já tratado precocemente para que se evite essas complicações, tentando diminuir o fluxo sanguíneo regional ou até global, de forma a impedir essas complicações que podem levar a sequelas mais graves. O tratamento da hipotensão arterial com efedrina, elevando a pressão arterial, não inibe muito, não reduz muito o débito cardíaco, até porque há uma ação beta-adrenérgica associada à ação da efedrina. Mas é importante se salientar que o uso da fenilefrina, elevando a pressão arterial através da sua ação vasoconstritora, por ação alfa-adrenérgica, pode reduzir o débito cardíaco devido ao aumento da pós-carga. Algumas situações podem causar interferência no resultado dessa monitorização, como alteração do fluxo relativo arteriovenoso devido a malformações congênitas ou a chuntagens advindas de patologias cirúrgicas ou não, podem alterar o resultado desse resultado da saturação. Quanto maior o conteúdo venoso na proporção da relação arteriovenosa, menor a saturação. Quanto maior o conteúdo arterial, ou seja, quando houver hiperfluxo, pode haver aumento do valor da saturação sem necessariamente estar havendo benefício para o paciente. Outras condições que tornam esse exame de pouca acurácia são elevações de bilirrubina, alteração regional de fluxo sanguíneo, a monitorização sobre a área de infarto, que são áreas que, por terem mortes, apresentarem massa de células mortas, não consomem o oxigênio que passa por ali e vai dar um resultado falsamente positivo, falsamente elevado, perdão. Então, esse resultado falsamente elevado vai traduzir uma região que está infartada sem necessariamente estar representando a saturação de oxigênio global. É muito fácil perceber a importância da saturação de oxigênio no sangue que chega ao tecido nervoso. O tecido cerebral e medular, eles têm uma capacidade, uma taxa metabólica muito elevada, portanto precisam de uma quantidade de oxigênio bastante elevada também. E essa saturação deve ser mantida em níveis satisfatórios para que haja então a oferta compatível com a demanda metabólica. Porém, esse sangue chega ao sistema nervoso central através de um fluxo sanguíneo cerebral. Esse fluxo sanguíneo cerebral, ele pode e deve ser monitorizado em situações de risco de isquemia através de alguns recursos, entre eles o Doppler transcraniano.
O Doppler transcraniano foi desenvolvido a partir de 1982 e vem sendo aprimorado ao longo do tempo. A base fisiológica da monitorização do fluxo sanguíneo cerebral é o conhecimento de que o fluxo sanguíneo cerebral médio é em torno de 50 ml para cada 100 mg por minuto, sendo muito mais intenso, da ordem de 80 ml por 100 mg por minuto na região da substância cinzenta, e enquanto na região de substância branca o fluxo sanguíneo é muito menor, já que há uma taxa metabólica muito reduzida em relação à região cinzenta. O fluxo sanguíneo cerebral na região de substância branca é da ordem de 20 ml para cada 100 mg por minuto. À medida que o fluxo sanguíneo cerebral se reduz, há uma perda da capacidade funcional neuronal, fazendo com que haja menor produção de potencial de ação, mais dificuldade na sua condução, no processamento dos neurotransmissores, na sua produção, liberação, etc. À medida que essa queda do fluxo sanguíneo cerebral atinge valores em torno de 20, 25 ml por 100 mg por minuto, a função celular está bastante reduzida, podendo até chegar ao eletroencefalograma isoelétrico. Fluxo sanguíneo cerebral da ordem de 12 ml para 100 mg por minuto pode começar a gerar isquemia tão intensa que pode interferir com a própria manutenção da vitalidade celular. Portanto, é importante que se mantenha o fluxo sanguíneo cerebral médio para a preservação tanto das funções de manutenção quanto das funções de produção de informações em termos de formação de potencial de ação. É sabido que pacientes que apresentam diminuição da taxa metabólica cerebral apresentam, devido ao chamado acoplamento metabólico, uma redução concomitante do fluxo sanguíneo cerebral. Pacientes em coma barbitúrico, por exemplo, apresentam redução importante do fluxo sanguíneo cerebral. Inclusive, pacientes que apresentam o fluxo sanguíneo cerebral da ordem de 40 ml para 100 mg por minuto na vigência de coma barbitúrico são considerados pacientes em estado de hiperemia, o que pode levar à hipertensão intracraniana e até hemorragia. Por outro lado, pacientes que apresentam esse mesmo valor de fluxo sanguíneo cerebral, 40 ml para 100 mg por minuto, o que é considerado em relação ao paciente dígito uma redução, mas que apresentam lesão de massa, lesão expansiva, que podem cursar com hipertensão intracraniana, esses pacientes são interpretados de forma diferente. Devido a essa hipertensão intracraniana, provavelmente houve uma redução da pressão de perfusão cerebral e, assim, a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Lembrando que pressão de perfusão cerebral é igual a pressão arterial média menos pressão intracraniana. Portanto, se aumentou a pressão intracraniana, deve ter diminuído a pressão de perfusão cerebral e, assim, diminuiu também o fluxo sanguíneo cerebral. O Doppler transcraniano apresenta algumas dificuldades em alguns pacientes devido às diferenças anatômicas e estruturais ósseas, como algumas estruturas ósseas mais espessas, mais calcificadas, que dificultam a passagem do sinal sonográfico e, assim, produzem imagens de menor qualidade. Algumas situações podem ser conduzidas com a utilização de contraste sonográfico, que pode, em algumas situações, melhorar a qualidade da imagem. A busca de janelas capazes de mostrar o fluxo sanguíneo cerebral em algumas artérias que vão formar o polígono de Willis, como as janelas temporal, orbital, suboccipital e submandibular, são as janelas utilizadas na busca por alteração de fluxo sanguíneo cerebral regional. A base física para a realização do Doppler transcraniano é a utilização de um transdutor que tem a capacidade de emitir uma onda ultrassonográfica que consegue penetrar nos tecidos e vai ser refletida à medida que passa por interfaces de tecidos com diferentes impedâncias acústicas.
Portanto, à medida que eles vão se aprofundando e encontrando tecido de diferente impedância acústica, ele reflete essa onda ultrassonográfica. Essas ondas refletidas são captadas por chamados cristais piezoelétricos, que são encontrados no próprio transdutor que emitiu a onda ultrassonográfica, e esses cristais piezoelétricos geram uma energia mecânica que vai ser transformada em energia elétrica, que é conduzida ao aparelho que vai processar essa energia, esse sinal elétrico, e transformar em imagem. Esse sinal ultrassonográfico ele sofre atenuação à medida que penetra no tecido. Os fatores que provocam essa atenuação são os próprios tecidos. Cada tecido tem um coeficiente de reflexão, a distância, quanto mais profundo, maior é a atenuação, e a frequência de onda produzida pelo transdutor. É importante saber que as ondas ultrassonográficas de maior frequência têm menor capacidade de penetração, portanto, maior dificuldade de transpor a estrutura óssea, e também maior dificuldade de aprofundar no tecido. Nos pacientes que são submetidos a Doppler transcraniano, há necessidade de utilização de transdutores que geram ondas ultrassonográficas de baixa frequência, para que seja possível vencer a baixa permeabilidade óssea a ultrassom. Alguns aparelhos oferecem mais uma vantagem diagnóstica. Eles apresentam imagens coloridas, são os Doppler coloridos. Neles, os eritrócitos que se aproximam do probe produzem ondas de reflexão com frequência maior do que aquela frequência emitida pelo próprio transdutor. Essas ondas de reflexão com maior frequência são chamadas de ondas de desvio positivo, e elas geram uma coloração avermelhada. Os eritrócitos que se afastam do transdutor emitem uma reflexão de menor frequência, menor do que a frequência gerada pelo próprio transdutor. E essa frequência menor gera uma coloração azul e é chamado de desvio negativo. Durante a sístole e no centro do vaso, a coloração produzida pelo Doppler colorido, ela apresenta-se com maior intensidade, facilitando a evidenciação dessas características. As principais indicações de Doppler transcraniano são o risco de hiperemia, a embolia, espasmo, a estimativa de pressão intracraniana, a parada circulatória cerebral, o teste de autorregulação. O teste de autorregulação é realizado através da implementação, da indução de hipertensão arterial e de hipotensão arterial. E é o acompanhamento do fluxo sanguíneo para observar se houve manutenção do fluxo sanguíneo cerebral. É esperado na hipertensão arterial, onde a autorregulação está comprometida, o aumento do fluxo sanguíneo cerebral, assim como a hipotensão arterial vai provocar uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. No paciente que apresenta uma autorregulação preservada e a alteração arterial ela acontece dentro da faixa de autorregulação, então há uma manutenção do fluxo sanguíneo cerebral. Outro recurso também é a observação, tanto para pesquisa de utilização de anestésicos para avaliar a interferência com a vasorreatividade ao CO2. Então, o paciente tem o seu fluxo sanguíneo cerebral registrado em repouso, e depois ele mantém 30 segundos em apneia, depois ele volta a respirar, e 4 segundos depois da volta do retorno da respiração normal, é verificado de novo o fluxo sanguíneo cerebral. E aí é colocado nessa fórmula presente nesse diapositivo para se observar se houve uma reatividade vasomotora adequada. Valores abaixo de 0,69 são considerados
inadequados, são representativos de que não há uma reatividade adequada à alteração do CO2, da pressão parcial de CO2. E esse efeito, então, é avaliado tanto em clínica quanto em estudos laboratoriais para observação de resposta vasomotora ao CO2. A velocidade média do fluxo sanguíneo cerebral também é de suma importância em relação à possibilidade de isquemia ou a existência de estenose ou espasmo. Pacientes que apresentam queda do fluxo, da velocidade de fluxo sanguíneo apresentam maior risco de isquemia. Mais importante que o valor absoluto é a alteração apresentada. Acredita-se que queda de 50 centímetros por segundo na velocidade média do fluxo em 24 horas é preditivo de isquemia. Os pacientes que apresentam queda de 40% do basal, que estão com indicação para cirurgia de endarterectomia, devem ser submetidos à instalação de shunt para proteção da circulação cerebral devido ao grande risco de obstrução de isquemia intraoperatória com possibilidade de complicação com infarto na região irrigada pela artéria comprometida. Aumento do fluxo regional na velocidade do fluxo regional também são patognomônicos ou sugestivos de estenose ou espasmo. A artéria cerebral média pode apresentar, por exemplo, aumento intenso da sua velocidade de fluxo sem que haja aumento correspondente nas demais regiões do sistema nervoso central. Esse aumento da velocidade de fluxo ali na artéria cerebral média indica que deve estar havendo uma estenose ou um espasmo, e por isso, com a diminuição do raio ou do diâmetro desse vaso, a velocidade da passagem do sangue por ali acontece. Existe um teste chamado razão de Lindegard, que é a relação entre a velocidade média de fluxo na artéria cerebral média dividido pela velocidade média de fluxo na artéria carótida interna na região submandibular. Esse teste serve para fazer o diagnóstico diferencial do aumento da causa do aumento dessa velocidade de fluxo da artéria cerebral média, se é por espasmo, e aí o seu aumento de velocidade é mais intenso, ou se é por hiperemia, que pode ser causado por desobstrução de uma carótida previamente obstruída, e essa obstrução realizada por cirurgia pode gerar uma hiperemia e assim uma velocidade de fluxo sanguíneo em uma grande região do cérebro, e isso pode levar a aumento de complicações como edema e hemorragia. Existe também a possibilidade da evidenciação de sinais de embolia, principalmente durante cirurgia de carótida, aorta e cirurgia cardíaca. Existe risco de surgimento de embolia, e essa embolia muitas vezes apresenta sinais premonitórios ultrassonográficos de aumento transitório de intensidade, sinais transitórios de alta intensidade distais à região onde acontece a estenose ou a oclusão. Isso é altamente sugestivo de risco de embolia. De novo, a vasomotricidade comentada no diapositivo anterior, que sabemos que tem no CO2 o seu estímulo mais intenso, ela é diminuída nos pacientes que apresentam hipertensão arterial, nos pacientes mais idosos e pacientes com diabetes mellitus. O índice comentado no diapositivo anterior, índice de respiração apneica, descrito por Marcos e colaboradores, então, é feito através do registro do fluxo sanguíneo cerebral em repouso, e depois de 30 segundos de apneia mais 4 segundos respirando normalmente, é feito um novo registro desse fluxo sanguíneo cerebral para observar a vasomotricidade. Pacientes com esse índice de apneia menor
que 0,69 apresentam alto risco de acidente vascular encefálico. Outra informação que pode ser originada do Doppler transcraniano é a estimativa da pressão intracraniana. Essa estimativa pode se utilizar duas informações principais. Uma delas é a velocidade diastólica, onde percebe-se que em pacientes que apresentam aumento da pressão intracraniana, por exemplo, aumento da resistência distal, ocorre diminuição do fluxo sanguíneo, da velocidade do fluxo sanguíneo na fase diastólica. Isso por provável diminuição da pressão de perfusão cerebral. Outro sinal importante, talvez o mais importante sinal na avaliação de fluxo sanguíneo cerebral é o índice de pulsatilidade, que é inversamente proporcional à pressão de perfusão cerebral, e ela é diretamente proporcional à resistência oferecida ao fluxo. O normal é entre 0,5 a 1 o resultado, e acima de 1,5 é indicativo de vasoespasmo grave. A obtenção do índice de pulsatilidade é feita através da subtração, ou seja, a velocidade sistólica menos a velocidade de fluxo diastólico dividido pela média dos dois, ou seja, a soma de cada uma dessas velocidades dividido por 2. Isso gera o índice de pulsatilidade. Em pacientes que apresentam, então, esse índice de pulsatilidade muito elevado, acima de 1,5, é indicativo de vasoespasmo grave. Apesar dessas informações importantes, o Doppler não substitui a mensuração direta e objetiva da pressão intracraniana. Ela serve para identificar e avaliar o paciente em risco e orientar a terapia, enquanto aguarda a instalação do material adequado para a mensuração da pressão intracraniana. Porém, é mais segura a sua utilização nos pacientes com encefalopatia hepática ou com gestantes evoluindo com eclâmpsia, que podem eventualmente ter comprometido a sua coagulação e apresentar maior risco da instalação do material do equipamento de pressão intracraniana, de mensuração, da pressão intracraniana. A monitorização do Doppler transcraniano ele é bastante útil, mas deve ser interpretado à luz de integração com os valores de pressão arterial média, a pressão parcial de CO2, a pressão parcial de O2, os valores de hemoglobina e o estado geral do paciente. Todos esses valores podem comprometer o bom resultado, a acurácia do exame e também podem comprometer, podem causar as alterações trazidas pela patologia de base e demonstradas como alteração no Doppler, que demonstra a alteração do fluxo, mas não dá o diagnóstico, na maioria das vezes, da causa da causa e localização dessa alteração de fluxo. Esse diapositivo mostra duas tabelas, a superior representando os valores limites da normalidade para cada uma das artérias cerebrais que vão formar o polígono de Willis, e a resposta da compressão da carótida daquele lado monitorizado, e que vai levar à diminuição do fluxo sanguíneo de artéria cerebral média, cerebral anterior e da carótida a nível de órbita, já que são derivadas, em última análise, da própria artéria carótida interna comum. E a não resposta de diminuição de fluxo nas artérias provenientes da circulação do sistema vértebro-basilar, que é posterior, portanto, não tem a resposta direta de diminuição de fluxo. As artérias vertebrais, basilar e a artéria cerebral posterior. E no gráfico inferior, a demonstração dos valores progressivamente aumentados da velocidade de fluxo médio da artéria cerebral média e a sua relação com a velocidade de fluxo na artéria carótida interna. Portanto,
à medida que vai aumentando essa velocidade de fluxo na artéria cerebral média, isso significa que há uma progressiva obstrução por provável vasoespasmo ou estenose, e essa relação dessa velocidade de fluxo aumentada relacionada com a artéria cerebral anterior vai nos dar o índice de Lindgard, que sugere aumentos excessivos de velocidade de fluxo médio na artéria cerebral média, quando se divide esse fluxo pelo fluxo da artéria carótida interna, esses valores abaixo de 3 nesse índice de Lindgard deixa ainda alguma dúvida em relação à possibilidade da causa dessa aceleração do fluxo de cerebral média ser por causa de vasoespasmo ou de hiperemia. E à medida que esse índice vai aumentando, ou seja, há uma maior representação de aumento da velocidade da artéria cerebral média quando comparado com a artéria carótida, isso significa que é um aumento por problema mais regional, portanto, é menos provável que seja por hiperemia. E valores acima de 3 e principalmente acima de 6, como resultado dessa relação, são patognomônicos de vasoespasmo severo localizado na artéria cerebral média. Aqui a representação da velocidade de fluxo sanguíneo nas diversas artérias quando há presença de vasoespasmo. E pode-se perceber a diferença da intensidade de aumento de fluxo dependendo da artéria que se compromete. A artéria cerebral anterior sendo aquela que apresenta maior grau de comprometimento com maior velocidade de fluxo sanguíneo, e o índice de Lindgard, que de novo, a demonstração aqui de um diagnóstico diferencial relacionando a presença ou não da hiperemia ou apenas o aumento da velocidade do fluxo sendo devido ao espasmo severo daquele vaso. Quando há aumento intenso da velocidade e o índice de Lindgard é menor que 3, isso provavelmente se deve a uma hiperemia, um aumento global da velocidade de fluxo. Quando o índice de Lindgard é entre 3 e 6, há um espasmo moderado, mas quando é acima de 6, esse vasoespasmo é severo e o risco de lesão isquêmica regional ali na região de irrigação da artéria cerebral média é bastante intenso. Este é o sinal que surge de maneira transitória de alta intensidade, que sugere o surgimento de microembolia, grande risco de isquemia para o paciente. Outro recurso de monitorização no paciente neurológico é a monitorização da pressão intracraniana. A monitorização ou o diagnóstico da pressão intracraniana pode ser feito através de métodos invasivos ou não. Geralmente são pacientes internados em UTI ou em pós-operatório neurológico. As formas não invasivas de avaliação da pressão intracraniana são qualitativas, não são específicas, mas são representadas por principalmente exames de imagem como tomografia computadorizada, ressonância magnética e a ecografia do nervo óptico. A tomografia e a ressonância, mesmo quando normais, não excluem a hipertensão intracraniana, mas geralmente mostra desvio da linha média e muitas vezes redução do tamanho de ventrículos e cisternas por compressão externa ou aumento expressivo, muitas vezes, desses ventrículos por obstrução na sua via de saída. Muitas vezes, o edema apresentado devido à hipertensão intracraniana faz com que haja diminuição da profundidade e até desaparecimento dos sulcos entre os giros cerebrais. A presença de massa de qualquer origem, seja infecciosa ou tumoral, também pode ser um sinal de que
existe hipertensão intracraniana ou o risco de ela vir a acontecer. A ecografia da bainha do nervo óptico se relaciona com a pressão intracraniana de maneira qualitativa e exames que demonstram diâmetro superior a 6 milímetros são altamente sugestivos de hipertensão intracraniana. Em relação aos métodos invasivos, através de punção, os locais escolhidos geralmente são ou a punção lombar, ou interventricular, ou intraparenquimatosa, e esta se dividindo em opções como subdural, intraparenquimatosa real ou epidural. Esses métodos sendo menos acurados. A hipertensão diagnosticada por punção intraventricular tem uma certa segurança em relação à punção lombar, uma vez que a possibilidade de diminuição da pressão lombar em pacientes que apresentam hipertensão intracraniana podem favorecer o rebaixamento do encéfalo e, eventualmente, a herniação de úncos ou de outras estruturas, podendo comprimir o tronco cerebral. Os limites impostos em relação à mensuração da pressão intracraniana correm por conta de dificuldade no seu manuseio, como pelo risco de infecções, o mau posicionamento, obstrução do material utilizado, deslocamento, hemorragia, principalmente nos pacientes que têm alguma alteração de coagulação, que é uma contraindicação formal à utilização desse método de punção, já que os hematomas podem acontecer no paciente com utilização de medicamentos que alteram a coagulação ou com alguma coagulopatia. Esse sangramento pode ser de grande risco para o paciente. E a impossibilidade de instalação por alguma dessas condições de comorbidade ou utilização de medicamentos que alterem a coagulação, por exemplo. Os valores de normalidade da pressão intracraniana são entre 5 e 15 milímetros de mercúrio, e esses valores oscilam de acordo com o ciclo cardíaco entre frequência cardíaca de 40 e 160 batimentos por minuto, e também com a respiração em frequência respiratória entre 8 e 20 incursões por minuto. A pressão intracraniana deve ser avaliada de maneira evolutiva, uma vez que um valor absoluto dentro da faixa da normalidade pode representar um valor que aumentou ou se encontra em fase de evolução, e então a avaliação evolutiva pode demonstrar, antes que se atinja valores muito perigosos, a instalação de uma situação que pode surtir um alarme de que está acontecendo alguma coisa anormal. Apesar dos valores normais serem considerados entre 5 e 15 milímetros de mercúrio, a hipertensão intracraniana deve ser tratada de maneira permanente, de maneira sempre, quando o valor da pressão intracraniana estiver acima de 20 milímetros de mercúrio. Entre 15 e 20 milímetros de mercúrio, existe uma chance de estabilização, de controle de adaptação do paciente. Muitas vezes o controle clínico pode trazer essa pressão intracraniana para valores mais satisfatórios. Nesse diapositivo aparecem mais algumas possibilidades de avaliação indireta da pressão intracraniana, que são, além dos exames de imagem, como foi comentado, da ecografia do nervo óptico, a ressonância magnética e a tomografia, também podem ser utilizados recursos como a própria eletroencefalografia, o Doppler transcraniano e técnicas de monitorização por via de potencial auditivo. E entre as técnicas de mensuração direta, então, o probe de instalação intraparenquimatoso, intraventricular, subdural, e que são métodos que apresentam o valor numérico da pressão arterial, portanto, são métodos quantitativos diretos.
Esse diapositivo traz de novo aqui à esquerda a demonstração esquemática dos diversos pontos de monitorização da pressão intracraniana. Então, temos ali a punção, o exemplo da punção intraventricular, intraparenquimatosa, epidural, subdural, e qualquer uma dessas opções vai trazer uma monitorização direta, quantitativa, com um número representando a pressão intracraniana. E à direita, a demonstração da curva de Lang-Fitch, que é a curva que demonstra a perda da complacência intracraniana com o aumento progressivo do volume de um dos três componentes que existem no interior do crânio, que são a massa encefálica, o sangue e o líquor. Qualquer um desses componentes que aumenta o seu volume vai causar, no início do seu aumento progressivo, uma compensação com diminuição do fluxo de algum dos outros componentes. À medida que esse volume aumenta progressivamente, acaba por se perder a capacidade de compensação e a pressão intracraniana começa a se elevar. Essa pressão intracraniana se elevando pode inicialmente já levar a risco de herniação de estruturas nobres que podem levar a risco de perda de vida. Aumentando mais ainda progressivamente, essa pressão intracraniana, se ela subir a ponto de se igualar à pressão arterial média, ela interrompe o fluxo sanguíneo cerebral e faz com que haja a morte encefálica. Sabemos que a pressão de perfusão cerebral é igual à pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Se essa pressão intracraniana sobe progressivamente, ela vai gradativamente diminuir a pressão de perfusão cerebral até que ela pode se interromper e assim causar a morte encefálica. Na monitorização da pressão intracraniana é possível observar a presença de três componentes na curva formada pela pressão intracraniana. Esses três componentes são denominados P1, que é a onda sistólica produzida pela pulsação do plexo coroide, que vai transmitir essa pressão na fase sistólica ao líquido cefalorraquidiano e assim apresentar então essa primeira onda. Depois da primeira onda existe a segunda onda, que é um pouco menor que a primeira, denominada P2, e é causada pela complacência ventricular. A terceira onda, a P3, é a chamada a onda dicrótica. Ela é causada pelo fechamento da válvula aórtica. Essas três ondas, elas são apresentadas de maneira que a primeira onda é a maior de todas e a terceira é a menor de todas. Elas se apresentam assim e são influenciadas, como foi dito anteriormente, tanto pelo ciclo cardíaco quanto pelo ciclo respiratório. É possível ver no gráfico à esquerda, abaixo, a onda A, onde aparecem então as três ondas na forma como foi descrita aqui, a P1, depois a P2 um pouco menor, a P3 ainda um pouco menor, e existe a onda B aqui, um outro exemplo de uma onda de pressão intracraniana, onde a onda P2 se encontra mais elevada, ou seja, um valor mais alto que a primeira onda. Isso se deve à diminuição da complacência ventricular devido à pressão intracraniana. À direita e acima é possível ver a onda de pressão ao longo do tempo e a demonstração da influência do ciclo cardíaco discriminado pela sigla W1, que é a demonstração da influência do ciclo cardíaco na onda que gera no paciente normal aquelas ondas P1, P2 e P3, na sequência, cada uma menor que a outra. E a onda maior, representada pela sigla W2, então a demonstração da influência da respiração no ciclo da pressão, na formação da onda de pressão intracraniana.
De novo, abaixo desse gráfico A, acima e à direita, existe abaixo. À direita, as ondas, o gráfico B, mostrando uma onda de pressão intracraniana normal e ao lado dela uma pressão intracraniana elevada, onde a onda P2 é muito mais elevada que a onda P1. A variação normal causada pela influência do ciclo cardíaco gera uma variação de amplitude na ordem de 1 a 4 milímetros de mercúrio. E a variação provocada pelo ciclo respiratório pode gerar uma variação de ondas de amplitude de 2 a 10 milímetros de mercúrio. Em relação às ondas apresentadas em pacientes com hipertensão intracraniana, um estudioso chamado Lundberg classificou em 3 tipos. A onda A é uma onda de elevação sustentada da pressão intracraniana com valores acima de 40 milímetros de mercúrio. Essas ondas elas permanecem elevadas assim no tempo de 5 até 15 minutos, representando um péssimo prognóstico pelo tempo de hipertensão intracraniana que é mantido tão elevado. Essa onda é representada no gráfico à direita pela onda central ali, um platô bastante elevado, com valores nesse gráfico acima de 50 milímetros de mercúrio. As ondas de Lundberg do tipo B são elevações da pressão intracraniana em valores entre 20 e 30 milímetros de mercúrio e são presentes durante vários segundos, se repetindo a cada 1 a 2 minutos. Essa onda B, de prognóstico não tão grave quanto as ondas A, também são preocupantes e representam a inadequação da autorregulação do indivíduo na sua circulação cerebral com baixa na pressão de perfusão cerebral. As ondas C são ondas de difícil explicação, não tem significado clínico ainda conhecido, ela é documentada em indivíduos saudáveis e apresenta elevação da pressão intracraniana em valores próximos a 20 milímetros de mercúrio e elas podem se apresentar a cada 4 a 8 minutos sem representar necessariamente alguma patologia. Por isso, uma das explicações de se aguardar para condutas mais invasivas caso haja elevação da pressão intracraniana acima de 15 milímetros de mercúrio, mas que não atinjam valores acima de 20. Essas foram as fontes utilizadas na nossa pesquisa. Terminamos aqui então o segundo vídeo de monitorização neurológica. Espero que tenham gostado do conteúdo e agradecemos qualquer comentário e sugestão. Muito obrigado pela atenção.